Semana passada eu fiz um vídeo aqui pro VideoQuest, que era uma resposta a uma pergunta no Curious Cat de muito tempo atrás, de uns 3, 4 meses atrás, sobre Boku no Hero Academia. Eu tenho uma outra que eu tinha guardada faz um tempo, e eu queria abordar essa questão, e surgiu um anime recente que era muito propício para esse tipo de discussão, mas conforme eu pensei sobre esse vídeo, eu passei muito tempo pensando sobre o que falar nesse vídeo, eu ainda estou um tanto inseguro quanto ao que eu vou falar aqui, mas conforme eu fui pensando, eu pensei que tem uma questão anterior a essa, que na verdade não só é mais ampla de certa forma, mas também é um bom exemplo do que eu quero abordar no vídeo que iniciou todo esse processo aqui. Então entendam esse vídeo aqui como uma parte 1, e semana que vem, se tudo der certo, eu conseguir gravar os dois agora de uma vez, vai ter a parte 2 dessa discussão. Isso é uma discussão de ideias que eu tenho, opiniões minhas, é a minha sensibilidade aqui, é a minha maneira de ver as coisas. Você, obviamente, tem todo o direito de ter a sua própria opinião, e pessoas que são mais ligadas a essas questões do que eu, um jovem de classe média privilegiado como sou, já saí faz um tempo da extrema zona leste de São Paulo e tô numa situação muito boa e bastante segura, então eu tô numa posição de privilégio aqui falando, mas essas são as minhas ideias. Então, por favor, quem tiver experiências maiores, comentem, e todo mundo tem, obviamente, direito à sua própria opinião. Como eu disse, eu tô um pouco nervoso com esse tipo de vídeo, porque eles são vídeos muito complicados de fazer, e são questões amplas e complicadas, que obviamente pessoas no meio acadêmico já cobriram muito melhor do que eu, isso. Pessoas muito mais inteligentes e estudadas do que eu já cobriram de maneira muito melhor isso do que eu. Então, enfim, vamos lá. O que eu quero discutir nesse vídeo é a questão da violência nas coisas que a gente assiste e lê, em anime e mangá, mas em geral. Mas o canal é mais sobre anime e mangá, vou dar exemplos de anime e mangá, mas enfim, em geral. Porque muito do que a gente gosta é violento. Muito do que eu gosto é violento. Se pegar os meus favoritos, aquela lista inútil de favoritos do My Anime List, no meu My Anime List, eu acredito que os meus 5 animes e 5 mangás favoritos são todos violentos, em maior ou menor nível. Mesmo que tenha diferença entre Evangelion e Samurai X e Dr. Slump, dois dos meus mangás que eu marquei lá, tem violência nos dois de maneiras completamente diferentes, mas está lá. E é uma questão que a gente meio que não discute, porque é um pressuposto, sabe? O que a gente curte tem porrada, tem luta, tem poder, tem morte. A gente cobra morte. Boku no Hero Academia, para falar do tema da semana passada, é uma coisa que às vezes as pessoas cobram que tenha morte, e não tem morte, e parece que não tem importância porque ninguém morre, só um cara morreu e tudo mais. A gente cobra isso, a gente cobrou que os personagens que morreram no Naruto continuassem mortos, e eles não continuaram mortos. Então a gente cobra esse tipo de coisa porque é isso que a gente tá atrás, e às vezes a gente simplesmente não pensa em o quanto muito da nossa cultura é permeada por diferentes formas e representações de violência. E é isso que eu queria comentar aqui para introduzir coisas que eu vou abordar na semana que vem. Pensando no que eu queria falar nesse vídeo, eu lembrei de um vídeo do Jim Sterling, não sei se vocês conhecem o Jim Sterling, do Jinquisition, que fala de videogame, né? Eu gosto bastante, eu não jogo quase nada, mas eu gosto de coisas sobre videogame, tem muitos caras bons falando sobre videogame por aí. O Jim Sterling é um desses caras, eu gosto bastante dos vídeos dele. Tem um vídeo de 5 anos atrás, mais ou menos, que ele fala sobre, acho que o nome do vídeo é Desensitized to Violence, dessensibilizado para a violência, em face da violência. Tem que entender o contexto do que ele está falando nesse vídeo. A questão é que na época teve o massacre de Sandy Hook, massacre, tiroteio, chacina de Sandy Hook, que é mais um desses mass shootings que tem lá nos Estados Unidos. Alguém chega com uma arma, aponta uma arma, mata um monte de gente em algum lugar. Isso acontece nos Estados Unidos o tempo todo. E
o que também acontece nos Estados Unidos o tempo todo é achar um bode expiatório. Aqui também se faz muito disso, mas a gente tem menos dessas chacinas de pessoas que simplesmente pegam uma arma e matam pessoas por aí. A gente tem crime organizado e tem milícias e polícia, violência da polícia. E essas coisas são mais facilmente explicáveis, digamos assim. Agora, quando uma pessoa comum, membro normal da sociedade, pega uma arma e mata um monte de gente, cria-se a necessidade de se explicar. Muito do que se faz lá é arranjar um bode expiatório. Naquela vez era videogame. Os videogames estão deixando as pessoas violentas. Quando a gente fala sobre violência na mídia, e muito desse papo que às vezes a gente tem sobre o quanto a mídia influencia no que a gente faz, o quanto ela influencia, quanto a cultura influencia no comportamento das pessoas, é um pouco complicado ter essa discussão porque pode acabar caindo nesse recurso do bode expiatório, que é muito usado por quem está no poder e tem que responder a poderes maiores. A grande mídia precisa responder a interesses maiores e quando você tem, por exemplo, na cultura americana, uma cultura belicista e armamentista e pessoas brigando pelo seu direito inalienável de ter uma arma e portar uma arma em público, que é uma briga muito forte lá, que está chegando aqui, mas é uma briga muito forte lá, em instituições de defesa dos direitos de ter uma arma. Então você tem gente brigando para ter uma arma, brigando para ter leis, para ter uma arma, brigando para facilitar o acesso à compra de uma arma. Aí alguém usa todos esses direitos e privilégios e facilidade de acesso, compra uma arma, pega a arma, atira com a arma e mata com a arma. Vem alguém e fala que foi o videogame. A culpa é do videogame. Eu pessoalmente não acho que o videogame, ou o desenho animado, ou a música tem como regra, né? Pode acontecer em casos específicos, como aconteceu vezes em casos específicos, que alguém assistiu alguma coisa, se sentiu inspirado a fazer algo e foi lá e fez esse algo, mas como regra, eu não acho que o GTA está fazendo pessoas virarem psicopatas. Eu realmente não acho isso. Eu acho que o mais comum é alguém jogar o videogame e, assim, como eu disse, eu não jogo muito videogame. E eu joguei GTA pouquíssimas vezes na vida. Tava com algum amigo, tava com meu irmão, a pessoa tava jogando GTA, deixa eu jogar um pouquinho. E quando você não vai ter nenhuma missão, porque eu não tava jogando a história, né? É de fato divertido pegar o seu personagem, uma arma, ou nenhuma arma, e sair andando na rua batendo em pessoas, em NPCs. E derruba a pessoa, rouba o seu dinheiro, vai pro próximo, pega uma arma, atira num carro, rouba o carro, anda, atropela pessoas, e enfim. É divertido. De fato é. E eu fiz isso e eu em seguida não matei ninguém. Até hoje, inclusive, eu não matei ninguém. Veja bem, espero manter essa marca de 0 por toda a minha vida. Então eu não fiz isso, eu sei, eu passei por isso. Eu passei a vida assistindo Tom e Jerry e Pica-Pau e animais antropomorfizados se batendo e não saí por aí batendo em pessoas. As razões são culturais. As razões são sociais, as razões são mais amplas para esse tipo de coisa acontecer. O cara que pega uma arma nos Estados Unidos e massacra e mata, sei lá, 14 pessoas numa escola, ele não fez isso exclusivamente porque ele jogou GTA no dia anterior e matou pessoas. Tem núcleo familiar, problemas sociais, tensões políticas que podem causar isso, tem uma série de coisas que vai chegar e aí o cara pode jogar o GTA e no dia seguinte matar uma pessoa. Não foi só o GTA. Eu acho irresponsável fazer isso. Eu realmente acho, por exemplo, que nos Estados Unidos é uma cultura armamentista, essa cultura da adoração e da quase necessidade que muitas pessoas pregam de se ter uma arma é que faz a pessoa pegar uma arma, uma das coisas que mais faz a pessoa pegar uma arma e matar pessoas. Por outro lado, a gente não pode simplesmente lavar as mãos e dizer que o seu videogame de guerra, o seu GTA, o seu filme de guerra, o seu filme de
Charles Bronson matando bandido num bairro qualquer do subúrbio americano. Você não pode simplesmente tirar a arte dessa discussão e dizer que essa arte não faz parte dessa cultura. Porque a arte faz parte da cultura. A arte ela é produzida por pessoas que fazem parte da cultura, que fazem parte da sociedade. Essas pessoas são influenciadas pela cultura à sua volta e criam arte que influencia as pessoas que passam, que experienciam essa arte. Então, não dá pra dizer que não tem, mas também não dá pra dizer que é tudo igual. É isso que eu queria falar. Porque esse vídeo do Jim Sterling mostra uma coisa muito interessante. Eu não gosto de parte do que ele diz ali, porque, mais uma vez, naquele contexto ele estava defendendo a cultura dele, digamos assim, né? Defendendo... Ele é um youtuber de videogame bastante esclarecido, bastante inteligente, e ele estava argumentando que o videogame não pode ser esse bode expiatório. Eu concordo com essa parte. Mas ele meio que tira, né, tira o corpo fora de videogame, não tem nada a ver com isso. Eu realmente acho que não é por esse lado. Mas uma das coisas que ele fala ali, eu concordo. Mesmo que eu ache que essas coisas, que a arte, que a cultura, que o videogame, anime, música, blá blá blá, tem influência, eu também sei que as pessoas conseguem separar a realidade da ficção. Isso é um fato. As duas coisas pra mim são fato. Sim, a gente vê o anime e sabe diferenciar a realidade da ficção, mas sim, as coisas que a gente assiste, os animes que a gente assiste, influenciam na maneira como nós agimos e também permeiam a cultura e o comportamento geral das pessoas. Mas uma das coisas que o Jim Sterling usa para exemplificar como as pessoas de fato sabem diferenciar a realidade da ficção é que ele mostra umas imagens, umas filmagens de acredito eu, um político que estava numa entrevista coletiva. Talvez ele tenha, eu não sei qual é o caso, mas talvez ele tenha convocado essa entrevista coletiva. Aí ele pede para alguém passar um saco para ele, ele pega esse saco, tipo um saco de pão assim, de dentro ele tira uma arma, todo mundo fica, não, não, para, pelo amor de Deus, para! E ele falou, pera, calma, tá tudo bem, e enfia a arma na boca, pá, tiro. Então tem a filmagem de alguém se matando. Depois a câmera dá um close na cara dele e começa a, tipo, sair sangue do topo da cabeça, porque o tiro atravessou, e muito sangue do nariz e da boca, né? Então você vê uma pessoa real, morrendo. E ele disse que ele já tinha mostrado isso em outro vídeo. E ele mostrou prints de comentários de pessoas falando, porra, pelo menos avisa, caralho, isso é muito forte, eu não queria ter visto isso. Então são pessoas que estão jogando GTA e jogando Call of Duty há muitos anos e veem uma violência real na frente deles e realmente aquilo choca. Porque você sabe que aquilo é real. Você tá ligado que aquilo não é um ator fazendo. E isso é uma coisa importante da gente ter em mente também. Porque boa parte do que eu quero dizer nesse vídeo, agora nessa segunda metade, que eu espero que seja só a metade, não mais 20 minutos, é que existe diferenças de abordagem, diferenças de verossimilhança e diferenças de intenção e contexto. Nem tudo se dá da mesma maneira. Às vezes isso é muito difícil nessas discussões porque as pessoas querem proteger as coisas que elas gostam, né? Então eu gosto de anime e alguém fala que animes são violentos demais e aí alguém aponta o dedo e fala, mas eu nunca vi você criticando Tom e Jerry, eu nunca vi você criticando quadrinho de herói, sabe? Esse tipo de coisa. E nem todas as coisas se dão da mesma forma em todos os contextos. Não é uma cena violenta num certo filme que é exatamente igual a uma cena violenta em outro filme. Existem diferenças de abordagem. É completamente diferente você pegar o Patolino levando um tiro na cara e o bico indo pra trás e John Wick. Qual é a graça de John Wick? É que John Wick tem um trabalho de direção
E um trabalho do próprio Keanu Reeves, o Keanu Reeves parece que passou muito tempo treinando, ele é um cara que treina jiu-jitsu faz tempo, se eu não me engano, e ele passou muito tempo treinando pra aprender a tanto o tiro quanto as artes marciais que ele aplica no filme, para que ficasse o mais real possível. E tem um trabalho para deixar aquilo o mais real possível. Os golpes não são estrambólicos, não é o Tigre e o Dragão, que é legal à sua própria maneira, eu adoro o Tigre e o Dragão. Mas não é o Tigre e o Dragão que é, né, fantasioso, quase mágico, as pessoas voam e param na ponta de um galho super fino, porque eles são basicamente seres mágicos ali naquele filme. Você sente a dor de cada golpe, você sente o osso do cara quebrando, o cara grita, tem uma diferença palpável na violência. Por exemplo, entre dois filmes do Keanu Reeves, tem uma diferença palpável na violência do John Wick pro Matrix. E eu nem tô falando do fato de que a gente sabe que no Matrix ele tá dentro do computador. Eu tô falando da artificialidade daquela coisa, aquela cena do Neo batendo em 100 Smiths lá. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, que o anime e mangá, ele tem até uma certa camada a mais por conta de raramente as coisas serem fotorrealistas. Os desenhos são muito pouco fotorrealistas. Poucas coisas no anime e mangá precisam que seja. Por exemplo, eu tô lendo agora o mangá do Innocent, que é sobre execuções na França na época um pouco antes da Revolução Francesa. É a história de um executor. E realmente a arte super realista de Innocent, que é linda e é maravilhosa de fato, é necessária para esse tipo de história. Porque o que ele tá mostrando ali, com um certo intuito, e isso é bastante importante também, ele tá mostrando que aquilo é muito violento. E você precisa sentir a violência daquilo. Se fosse... Vou pegar um exemplo idiota aqui, porque eu também vou falar um pouco de Go Nagai. Pega a arte do Go Nagai, nos mangás do Go Nagai. É muito pouco realista. Ele faz coisas muito violentas, mas é muito pouco realista. O estilo dele não é um estilo realista. E você não sentiria, se você pega a arte do Go Nagai e coloca em Innocent, tem um efeito completamente diferente. Você não sentiria as coisas que você sente em Innocent. Mas em Innocent você tem que sentir que quando o pai faz a tortura com o filho e coloca lá um bagulho no meio da coxa dele e aperta a coxa, você tem que sentir o quanto aquilo aperta a coxa, o quanto aquilo afasta a carne e o quanto aquilo causa dor. Você tem que ver no rosto daquelas pessoas a dor de verdade. Você tem que ver as tripas. Tem até aqueles raio-x, né, de osso quebrando, ou o osso sendo apertado e afastado e tudo mais. Você precisa sentir aquilo. Por que você precisa sentir aquilo? Porque essa é uma história na qual a violência é tema central. E aí você realmente não está banalizando a violência. Lógico, nós estamos num contexto de um monte de obras que todas elas, grande maioria delas, tem violência e a violência é banalizada. Então nesse contexto é só mais uma coisa. Mas o intuito da obra, dentro desse turbilhão de violência banalizada, é a tentativa, talvez vã, de não banalizar a violência. Tem um objetivo ali. Eu tava pensando, por exemplo, na evolução da violência nos mechas. E eu não vou aqui dizer pra vocês que eu sou um entendedor de mecha. Se você é um entendedor de mecha e você consegue exemplos melhores do que os meus, por favor, pode colocar nos comentários. Mas, por exemplo, você pega Mazinger Z, um dos primeiros super robots pilotados por dentro e tal, super importante. Mazinger Z tem um robô gigante, super caricato, lutando contra outros robôs gigantes, super caricatos. Ele vence, os robôs explodem, desmontam, derretem, qualquer coisa. Bem fora da nossa realidade. Bem fora do que passaria qualquer tipo de sensação de dor real, de violência real. Um próximo passo, por exemplo, é o Getter Robo, que eu não assisti o anime, obviamente, porque é um daqueles animes gigantes, mas eu li o mangá é ótimo, eu adoro o Getter Robo. E o Getter Robo tenta ser mais violento do que Mazinger Z. O Getter Robo é do Go Nagai com o Ken Ishikawa. É Ishikawa o nome dele? Acho que é. Mas o Go Nagai e o Ken Ishikawa querem fazer algo mais violento, mais explícito em Getter Robo. Claramente tem uma tentativa disso.
Então o Getter Robo, que é um robô super caricato, super brinquedão gigante, luta contra criaturas que são lá um povo ancestral reptiliano, que são tipo, tem um desses robôs que é, sei lá, 3 cobras juntas com umas armaduras, assim. Então tem como se fosse um peitoral e tal, mas saem 3 cabeças de cobra e elas saem pelos lados como se fossem os braços e pernas, na verdade são cobras, né? Então são criaturas. E quando o Getter mata essas criaturas, eles explodem em sangue. Eles escorrem sangue. Getter é bastante violento, mas ainda não é tão totalmente violento, não é tão próximo da nossa realidade. Porque ainda é uma cobra gigante com uma armadura. Ainda é meio bobo. Ainda não tem todo esse choque. Para sua época, dado o contexto, dado que, se eu não me engano, ele é depois do Mazinger, e ele tá nesse contexto desses robôs gigantes de televisão, que são todos muito bobos, ele é bem mais violento do que essas coisas. Mas ainda não é verossímil o suficiente. Aí você passa pra Gundam. E se vocês assistiram o nosso VideoQuest 0079 de Gundam, é um VideoQuest que eu gosto bastante, assistam esse VideoQuest. A gente fala extensivamente sobre Gundam. A última batalha do Gundam original tem um detalhe de direção que é, por conta, mais uma vez, do tema da história, que é sobre a guerra, sobre os horrores da guerra, sobre realmente pegar tudo que a gente estava vendo até naquela época, até 1979, de todos esses robôs heróicos e tudo mais, e tentar imaginar isso em um ambiente mais real e como essas coisas seriam usadas como armas de guerra e quais as consequências para as pessoas. E a gente passa toda a história vendo o Amuro basicamente enlouquecendo e tudo mais. Você tem na batalha final, enquanto eles estão vários robôs gigantes lutando contra vários robôs gigantes no espaço, quando vários desses robôs gigantes explodem, ai, caralho, como é que é o nome do diretor? Tomino. O Yoshiyuki Tomino faz questão de fazer uma tomada dentro do cockpit pra gente ver o rosto do piloto, do soldado sem nome, e alguns deles gritando "Mamãe!" e o bagulho explode na cara deles. Ainda é um robô gigante com cara de brinquedo, muito menos cara de brinquedo, mas ainda cara de brinquedo, lutando no espaço e sendo pilotado por um moleque com poderes psíquicos. Ainda é muito pouco verossímil, mas é mais verossímil. Você tá vendo uma pessoa comum tendo medo pela própria vida e morrendo naquele instante. Então, quanto mais a gente se aproxima do que é relacionável pra gente, mais forte é a experiência. E aí a gente chega no último passo que eu quero dar nessa comparação dos mechas, que é o Gundam Iron Blooded Orphans. Eu pulei muitos anos aí, por isso que eu falei que eu não tenho grandes exemplos de mecha. Mas o Gundam Iron Blooded Orphans, que é também ótimo, e eu não terminei de ver, eu vi a primeira temporada só, eu vou dar um spoiler do episódio, sei lá, 4. Eu acho que isso acontece no episódio 3, 4, 5 no máximo, no episódio 5. Então é tipo o episódio 5 de uma série de 50, não é grande spoiler assim. Tem um duelo do moleque principal com um outro cara da facção inimiga. Tipo, eles marcam um duelo. Então você tem robôs gigantes, super estilosos, lutando um contra o outro, e o cara, que não é o personagem principal, né, o cara da facção inimiga, perde o duelo. E ainda é um contexto muito pouco verossímil, muito pouco próximo da nossa realidade, do mundo real, porque, né, é robô gigante lutando. Mas a ideia também de Iron Blooded Orphans é ser mais pé no chão. E aí esse moleque, que é uma dessas crianças, sai do cockpit, os cockpits abrem, né? O moleque sai do cockpit, pega um revólver e dá um tiro na cara do cara. Aí você sente. Aquela cena me chocou de verdade. Não que, oh meu Deus, nós precisamos fazer um abaixo-assinado para acabar com Iron Blooded Orphans. Mas aquela cena me chocou. Porque tem uma diferença enorme entre um robô gigante estiloso e um revólver. É uma criança, basicamente. Isso acontece algumas outras vezes em Iron Blooded Orphans. É uma criança com uma arma que eu conheço no nosso mundo atirando pra matar um outro ser humano. É quase como se ele tivesse, tipo, literalmente saindo da fantasia do robô gigante e chegando na nossa realidade e pegando essa realidade e dando um tiro na nossa cara. Por que
quem fez essa cena entende o poder de se aproximar da experiência do espectador. Como eu disse, quanto mais próximo da experiência do espectador, mais chocante e mais talvez ofensivo para quem está assistindo. Eu não tenho experiência com violência. Eu não tenho experiência com arma. Óbvio que vi muita arma na minha vida quando você tá passando com um cara, um policial com a arma no coldre, ou aqueles caras que estão em carro forte pegando dinheiro em agência de banco e o cara tá sempre com a porra de uma... Não é um rifle aquilo, né? Eu nem sei o nome de arma. Sou muito ruim com essas coisas. Mas eu não tenho experiência de ninguém apontando arma pra minha cara. Muita gente tem experiência de pessoas apontando arma pra cara delas. Eu não sei como é pra alguém que tem a experiência de ver uma arma sendo apontada pra alguém ou pra ela mesma assistir uma cena como Iron Blooded Orphans, como um moleque com um revólver na mão atirando na testa de um outro ser humano. Eu não sei como é. Eu não tenho como me identificar com essa experiência. O meu ponto aqui é que existem diferentes níveis, diferentes abordagens, tudo depende de verossimilhança, tudo depende do quanto a cena é calcada em realidade e tudo depende de abordagem, de intenção. Como eu disse, Gundam é uma crítica ao belicismo e é uma daquelas mensagens anti-guerra e por isso ele precisa mostrar essa violência para mostrar quais são as consequências. Innocent, que foi outro exemplo que eu mostrei, que eu apontei, de fato critica a pena de morte, critica as injustiças da pena de morte, quem decide quem morre, as injustiças daquela época, pra gente refletir pra nossa época. Então, existem diferentes intenções que a gente tem que entender, diferentes abordagens, diferentes níveis, diferentes experiências. Nem tudo é igual. O moleque do Iron Blooded Orphans com um revólver é diferente do Eufrazino apontando uma arma para a cara do Patolino. É isso que eu queria dizer, essa é uma introdução ao assunto do próximo vídeo, porque a pergunta que tinham colocado para mim no Curious Cat é: Kitsune, por que você não vê problemas com o Berserk, com as cenas de estupro e de abuso e de ecchi e fanservice em Berserk, mas vê problemas no Nanatsu no Taizai? E aí chegou Goblin Slayer. E eu queria primeiro apontar e apresentar sob o prisma da violência, que é uma coisa que a gente mal contesta, que tem em tudo. E na semana que vem, se eu conseguir fazer a gravação desse vídeo agora, nós vamos falar sobre abuso sexual, ecchi, fanservice, cenas de estupro, Berserk, Nanatsu no Taizai, Goblin Slayer e tudo mais. Até semana que vem.